nossas mãos para cá. Pai, nós cremos que o Senhor levantou esse profeta para falar a nossa vida nessa manhã. Que o Senhor o use com ousadia, com intrepidez, revestindo de grande autoridade nessa manhã. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer a liberdade para falar através da vida deste canal. Em nome de Jesus, nós guardamos a sua vida, guardamos a sua casa, os seus filhos. Ó Deus, e que hoje ele tenha liberdade no Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que bênção, glória a Deus. Uma honra, um prazer estar compartilhando a palavra com os irmãos. Meu nome é Alex, sou um dos pastores aqui da Pampulha, para quem não me conhece. E não é corriqueiramente que acontece isso não, isso é uma oportunidade única. Mas glória a Deus. Sou grato a Deus por essa equipe, por fazer parte dessa equipe, de andar com o pastor Azemar, com o pastor Sérgio. Esses irmãos, eles nos dão a oportunidade de aperfeiçoar e crescer na graça e no conhecimento de Deus. E é isso. É isso que é o propósito de Deus, que a gente venha crescer dia a dia, amém? Eu estou realmente ansioso por o que Deus vai fazer aqui nessa manhã, no sentido assim, porque eu orei, e Deus falou comigo uma palavra específica acerca para me compartilhar nesse dia. E aí a gente, compartilhando na oração de terça-feira, eu compartilhei essa palavra, houve um testificar de Deus, e assim, de fato isso eu tenho percebido que tem sido algo mortal na vida dos crentes nesse tempo. Que é uma palavra chamada ofensa. Fala ofensa. Às vezes, nós, no decorrer da nossa caminhada, nós passamos por muitas situações, circunstâncias, que às vezes nós somos ofendidos ou ofendemos pessoas. E aí, às vezes, sonhos que Deus tinha te dado, ministrações que Deus realmente colocou no seu coração, algo que você sabe que é da parte de Deus para a sua vida, foi enterrado por causa de uma ofensa. E aí o povo de Deus tem, às vezes, deixado de crescer e avançar por causa de se sentir ofendido por situações ou circunstâncias. Tem circunstâncias que, às vezes, de fato, realmente, ela nos abate. E é sobre isso que eu quero tratar nessa manhã, mediante a graça de Deus. Amém? Olha, eu quero te encorajar a tirar todas as armas, todos os preconceitos ou avaliações, porque eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã. Eu creio nisso, eu orei, Deus falou comigo, ofensa, armadilha mortal. Satanás tem usado a ofensa para poder enterrar o seu ministério. Às vezes não pode mais te ganhar num pecado que às vezes você fazia, bebida, prostituição, mas às vezes você se sente ofendido por às vezes não ter tido seu nome mencionado em algo que você se envolveu, ou às vezes por você, às vezes ter ajudado alguém, ou investido em alguém, e a pessoa foi lá e te ofendeu, e às vezes essas ofensas vêm da nossa própria casa. Às vezes é a sua esposa que te ofendeu, ou às vezes seu marido falou com você uma palavra que te abateu. Você esperava dele um elogio, esperava dela um apoio, esperava dele a palavra de incentivo. Ele falou assim, olha, isso não dá para você não, você já passou da sua idade. Falou para você, olha, isso aí não é para você, não está querendo estudar agora, você precisa trabalhar. Você está querendo envolver com isso aí, passou do seu tempo. E te ofendeu aquilo. E aí aquilo caiu no seu coração. E às vezes aí gerou as filhas. Existem as filhas da ofensa, que é a ira e a amargura. E a pessoa começa a passar aquilo, vive uma vida irada, vive uma vida amargurada. Quantos conhecem pessoas assim? Quantos já viveram uma ofensa na sua vida? Levante sua mão. Olha, se você nunca foi ofendido, eu quero dizer para você que você é melhor que Jesus. Forte isso, né? Melhor que Jesus, porque Jesus ele passou por ofensas. Lá em Mateus 24:10, eu quero ler esse texto com você. Eu vou ler alguns textos com você e a gente vai entrar por esse caminho. Eu creio que Deus vai fazer uma obra poderosa aqui nessa manhã. Se você abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo falar com você, a área que às vezes está enterrada, a área que está paralisada da sua vida por meio de uma ofensa, hoje vai vir cura em nome de Jesus. Hoje vai vir libertação na minha vida e na sua, em nome de Jesus.
Mateus 24:10 fala o seguinte: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Uau, esse texto de Mateus é muito poderoso. Jesus está falando, muitos naquele tempo ficarão escandalizados. Esse texto aqui, amado, ele está falando para a igreja, para os crentes, não está falando para ímpio. E eu quero trazer um esclarecimento para você. Escândalo, pastor Ataíde, nesse contexto aqui, não é esse escândalo que você está imaginando. Escândalo era uma arma usada medieval para combater o exército aliado. Parece uma catapulta. Sabe como é que é aquela catapulta? Só que o escândalo era algo que tinha umas garras e eles colocavam ferros neles com fezes. E eles lançavam aquilo no exército inimigo. E aí aqueles ferros, aqueles objetos com as fezes, feria as pessoas e infeccionava. Então era garantia de morte, de sucesso, quando eles usavam os escândalos. Guarda para você isso aí. Os escândalos hoje é garantia de sucesso para Satanás. E a Bíblia fala, os escândalos viriam, mas hão daqueles que o trouxerem. Cuidado daqueles que trouxerem. Aqueles que traziam os escândalos, eles não eram bem-vindos, eram amaldiçoados. E nos dias de hoje, isso acontece às vezes. As pessoas trazem os escândalos e você, às vezes, recebe aquilo no seu coração. Qual que é o escândalo de hoje? Às vezes, quando a sua liderança. Às vezes, quando o seu filho. Às vezes, o seu filho está lá na escola. Às vezes, ele é uma criança, às vezes, mais ativa, mais hiperativa. E, às vezes, as pessoas falam de você com ele. Você pega e recebe aquilo no seu coração. E começa a ruminar aquilo quando o seu próprio filho, quando a sua própria esposa. Eu lembro de uma ocasião que eu trabalhava de vendedor, mesmo ramo que eu faço hoje, mas eu era funcionário de uma outra empresa. E eu estava passando um tempo, uma estação que era uma estação, não tinha frutos naquela estação. Estava trabalhando, não conseguia pagar as contas dentro de casa. Eu lembro que um dia a Fabiane ligou lá para o meu trabalho, isso nós estamos falando de 10 anos atrás. Eu tinha acabado de me converter. Ela ligou e a pessoa com quem eu trabalhava falou assim, olha, o Alex não é essa pessoa que você imagina. Ele fala para você que tem comissão para receber, mas não tem. Ele não tem venda, ele não é assim, não é um bom profissional desse jeito. E aí quando chegou em casa, minha esposa, com muita sabedoria de Deus, naquele dia eu vejo que o Espírito Santo usou ela poderosamente, nós sentamos, ela falou assim, olha, eu quero conversar com você. Eu liguei hoje lá no seu trabalho, você sempre fala para mim que tem comissão para receber. E a pessoa falou que não tem. Eu falei, olha, eu tenho, está aqui, provei para ela, mas aquele dia eu fiquei mal. Sabe aquele dia que você fica mal? Que você vai para o quarto, você fala assim, olha, você se sente um fracassado, um derrotado. Eu fui para o quarto, aquele dia eu fiz uma oração, Maicon, que eu creio que Deus ouviu. Todas as orações Deus ouve, mas tem umas orações, Mônica, que é chave, que abre porta. Sabe, quando aquela oração que você ora lá do fundo do seu coração, sinceramente, quando você é sincero com Deus, você fala, Senhor, olha, eu não aguento mais viver essa vida. Senhor, o Senhor não me chamou para isso. Eu tenho vivido esse tempo agora aqui de vergonha, e a Bíblia fala que há tempo de honra, mas há tempo também de vergonha. Então a Bíblia fala que há esse tempo. E aí, mas eu falei, Senhor, eu quero dar um basta nisso hoje. E naquele dia, eu fiz uma oração, Senhor, eu quero prover minha casa completamente, eu quero prover meus filhos, eu quero prover minha esposa, na condição, se ela quiser trabalhar ou não, vai ser livre. Mas eu quero ter essa condição, Senhor, para honrar o Senhor como provedor da minha casa, porque o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para ser provedor. Naquele tempo, eu estava vivendo um tempo de ofensa. Satanás estava me oprimindo. E qual que é a do Satanás? É se esconder por trás da ofensa, para te oprimir. E aí você cai na condenação de começar a avaliar a si próprio. E forma, sabe o que em você? Uma cadeia, uma muralha se posta sobre você. E sabe quem que aumenta essa muralha? Você mesmo. Você começa a colocar pedras nessa muralha. E um irmão aprisionado numa muralha é mais difícil de conquistar do que uma cidade. Provérbios 18, 19. Coloca aí para mim, projeta Provérbios 18, 19. Fala o seguinte... Provérbios 18, 19. É mais fácil, eu vou ler nessa tradução viva aqui, que eu gostei demais dela. É mais fácil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida
Desculpa, é mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza na guerra. As brigas são portas trancadas que fecham a vida dessa pessoa para sempre. Uau! Então uma pessoa, na tradução, projeta para mim, na tradução atual, Provérbios 18, 19, não consegue não? Travou? Deixa eu ver, nessa aí. Nessa aí fala o seguinte, um irmão ajudado pelo, como é que é? Um irmão ajudado pelo irmão, não, então é 18, 19? Isso, é isso mesmo. Como uma cidade fortificada, é forte como os ferrolhos de um castelo. Então, um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, ela é como uma cidade fortificada. Sabe quem escreveu isso aqui? Foi Salomão. Salomão sabia como é que era uma cidade com uma fortaleza, com uma muralha. Ela é grande, larga. Essa pessoa ofendida, ela se torna uma pessoa, intransponível. Ninguém consegue entrar nela. Ninguém entra por ela. Você vem para o culto, mas está ofendido, recebe a palavra de Deus, recebe ministração, lê pregação, ouve ministração, mas não avança. Por quê? Está ofendido. Está ofendido. A água entra, mas não sai nada. Eu quero te dar o seu exemplo. Lá em Israel, eu não estive lá ainda, mas em Israel tem 2 rios muito famosos. Tem o rio Jordão e tem o Mar Morto. O Rio Jordão, ele é um rio que recebe águas como o Mar Morto recebe. Só que o Rio Jordão, ele é bonito em volta. Tem árvores, tem frutas, tem peixes. O Mar Morto recebe também água, mas não tem nada em volta. Não tem peixe, não tem árvores, não tem vegetação em volta, Juan. Às vezes a minha vida e a sua, você entrou aqui assim, como um mar morto. Tem recebido ministração, tem recebido palavras, tem recebido profecia, é crente, é salvo, ama o Senhor, mas não tem tido frutos na sua vida. Não tem tido flores. Tem vivido um tempo, entra ano e sai ano, e a sua vida é marcada pela ofensa. Você não sabe o que é, mas a ofensa está instaurada dentro do seu coração. Com o pastor, com o seu patrão. Às vezes você acha que foi ofendido pelo seu patrão. Deus queria trazer algo sobre a sua vida, mas você ali, recebeu aquela palavra no seu coração. E aí se tornou uma pessoa ofendida. E aí as filhas da ofensa têm sido geradas dentro de você. A ira é uma filha da ofensa. A ira é algo que ela é gerada por meio da ofensa. Quando a pessoa ela é ofendida, ela ira com as outras pessoas. Não é assim, pastor Taíde? Agora, a ira é controlável. Porque você sabe com quem você ira. Você não vai irar com o policial da federal, não, filho. Porque se você irar, eles vão te guardar lá. Não vai guardar? Se irar com o policial, vai guardar. Você ira, às vezes, com seu filho, com a sua esposa. Chega em casa, mulher, você não fez essa comida aqui, não. Tal, não sei o que, fala grosso. Né? Na rua, você pode me ajudar aqui, que é a voz fininha. Você que homem desse tamanho, mas a voz é desse tamanho. Não é assim, Daniel? Quando pega os bandidos? Não, senhor, não fiz nada não, foi eu não. Na cadeia é o lugar que tem mais inocente que tem, né? Na cadeia tem mais inocente do que aquilo aqui fora. Você pergunta, quem é culpado aqui? Levanta a mão, ninguém levanta a mão. Ninguém, lá não tem culpa não. Todo mundo está errado, gente. Colocou aquele povo lá. Quer dizer, a ira é algo controlável. Você sabe com quem você ira. Você sabe com quem você ira. Você, às vezes, ira com quem você é maior que ele. Mas com quem é maior que você, você não ira. E eu vou te dar um texto bíblico com isso. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. E a amargura? Como que trata com a amargura, que é uma das filhas da ofensa? Amargura é algo terrível. Você conhece alguém amargurado? De alma? Você conhece alguém que é amargurada? Ou amargurado? Uma pessoa que às vezes... Quem que é a pessoa amargurado? É aquela pessoa que não tem vida de Deus. Essa palavra é para crente, amém, irmãos? Você está recebendo, está entendendo? Deus está falando com você? A amargura é algo que às vezes ela gera no nosso coração e ela vai assim, propagando, ela vai tomando um câncer na sua vida espiritual. A amargura, a pessoa não recebe mais a palavra de Deus da maneira que ela deveria receber. Não recebe do pequenino, não recebe do grande. Às vezes você teve um problema com o seu líder e às vezes da ordem de
relacionamento, ou da ordem de, às vezes, de entendimento de algo, mas não resolveu aquilo, deixou o sol se pôr sobre a ira. Deixou o sol se pôr sobre a ira e achou que aquilo estava tudo bem. Mas quando você vê aquela pessoa, o seu coração fecha. Quando aquela pessoa, às vezes, vai falar com você algo, seu coração fecha. Isso acontece muito no casamento. Às vezes, quando a mulher, passou por um processo, e a gente precisa aprender, irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso. Olha, o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, você também não deve levar. Às vezes acontece muito com as irmãs, de ficar lembrando, às vezes, coisas lá de quando o cara ainda era ímpio. Olha, esquece isso. Jesus lançou no mar do esquecimento e colocou uma plaquinha lá, proibido pescar. Pesca lá não. Pesca lá não, porque a acusação é do diabo. Não deixe o diabo te usar para poder trazer condenação na sua própria casa. Porque quando você libera uma palavra de maldição na sua casa, olha, você vai ter que dar conta dela. Você vai ter que se arrepender por ela. E talvez uma pessoa amargurada, ela é fonte de coisas ruins. Fonte de palavras de morte. Fonte de palavras de maldição. Fonte de palavras que às vezes degrinem a outra pessoa. A pessoa sai para trabalhar já abatido. Já sai para trabalhar pensando assim, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar para casa? Não quer nem voltar para casa. Eu conheço homens que não querem voltar para casa. Por isso ficam nos botecos. Por isso, às vezes, são crentes, vai para a casa dos outros, mas não voltam para suas casas. Porque às vezes na sua casa, que era o lugar do conforto, o lugar ali de recarregar as baterias, não há um ambiente às vezes de glória de Deus. E às vezes acontece com o homem, quando vai ficando mais velho, fica rabugento. Homem velho, rabugento, irmão, misericórdia. Queima ele, Jesus. Meu Deus, fala aí, irmã, glória a Deus. Homem rabugento, meu Deus. Você quer saber se o homem está rabugento? E se ele estiver sem dinheiro, irmão? Sem dinheiro, você vê o freguês já cabisbaixo. Chega humilde. Oh, Jesus. Né? Meu Deus. Não dá não, irmãos. Não dá não. Meu Pai da glória, não dá. Qual que é a artimanha de Satanás nesse contexto? Olha, irmãos, eu estava falando com os alunos lá do seminário, por sinal, irmãos, estude, faça o cursão, o CTL, o seminário tem sido uma bênção, amém, seminarista? Não, tem sido gostoso o tempo de seminário, aulas gostosas, acabamos de fazer agora epístolas gerais, foi uma bênção. Estava falando com eles, quanto mais maduro você se torna em Deus, mais rápido você discerne a armadilha de Satanás contra a sua própria vida. O que quer dizer isso? Quanto mais amadurecido em Deus, você percebe a artimanha do diabo querendo entrar na sua vida. Então nós precisamos amadurecer em Deus, amém? E um processo de amadurecimento é o cursão, o CTL e o seminário. É um processo de transferência de DNA. Ontem, abre parênteses, nós estávamos aqui no Arraiá, o Leandro trouxe, primo, né, Leandro? Primo e uma pastora da Quadrangular, que é prima, ela é esposa do rapaz, eles estavam ali comendo, aí eu comecei a conversar com eles. Aí eles falaram, olha, eu quero colocar célula lá na nossa igreja. Aí comecei a falar dessas coisas rotineiras nossas aqui. Aí o Leandro já tinha convidado ela para fazer o cursão, ela vai fazer o cursão, vai trazer o marido e vai fazer a capacitação de pastores. E falou assim, olha, se eu fizer lá um congresso, o senhor vai lá falar? Isso que você está falando para mim, para meus líderes? Eu falei, vou. Ela falou assim, mas o senhor vai mesmo? Eu falei, vou lá falar com eles. Ela falou assim, não, então fechou. Vou arrumar a data, não estou falando nada de mim, não tem nada para dar para esse povo. Nada. Nada mesmo. Mas você entende a fome das pessoas para poder amadurecer em Deus? O que ela quer? O que ela falou para mim? Olha, eu quero que meu povo amadureça também, para ser cada crente um ministro. Eu não estou aguentando mais trabalhar sozinha. Ela está falando isso. Então eu e você, nós estamos tendo oportunidades. E isso não é para tomar o seu dinheiro, não, porque custa R$20. Se fosse para tomar o seu dinheiro, custava 200, ou pelo menos 2.000. Um curso desse. Custa R$20 a mensalidade. Então não é para tomar o seu dinheiro. Nós não temos esse interesse. É para poder liberar a vida de Deus na sua vida. Amém? Para você amadurecer em Deus. Para quando o diabo vir querer te enganar, você ter os olhos abertos e falar assim, isso aqui é a armadilha de Satanás. Essa ofensa é para trazer a armadilha no meu casamento. Essa ofensa é para me poder não prosperar no meu trabalho. Essa ofensa é para poder abrir mão daquilo que Deus já me deu em Cristo Jesus, que é uma liderança de uma célula, um sonho de se tornar um pastor, um sonho de ser usado por Deus para poder ganhar vidas, ensinar pessoas. Isso é armadilha de Satanás. Essa amargura contra a minha liderança. E como funciona o laço para com a igreja. Olha, um exemplo que eu pensei é dos lobos.
Como que os lobos fazem para poder pegar uma presa? Você já viu no Discovery Channel? Eles pegam, eles vê lá a manada de animais que eles têm interesse, eles fazem uma roda. Eles fazem um cerco, a manada toda. E começam a observar a manada. E aí, presta atenção, fica comigo aqui. O que os lobos fazem? Eles percebem o fragilizado, seja ele filhote, ou seja ele algum machucado. E cerca o machucado. Cerca ele em todo, em volta. E aí até os outros querem vir, mas ficam com medo, porque são muitos lobos. E mata ele. O cristão mal ofendido, ele é um lobo, ele é uma ovelha, uma ferida. Ele é uma ovelha ferida. Ferida com ofensa. De às vezes ter perdido algo. De não ter conseguido cumprir o padrão que eles falaram que tinha que cumprir. Maior do que de Cristo. E aí você ficou fragilizado. E os lobos te cercaram. E você foi lá e foi tragado por Satanás. E aí a palavra de Deus fala o seguinte, nesse texto aqui, de Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como que uma pessoa ofendida persevera até o fim? Não tem jeito, querido. Ofendido com ofensa, ela vai, uma hora, essa ofensa, ela vai sair para fora e a pessoa vai chutar o pau da barraca, como se diz. Vai abrir mão de tudo. Por quê? Ela estava ferida. Chuta o pau da barraca no casamento. Fala, quer saber de uma coisa? Não quer saber mais de casamento. Você já viu isso? Eu estou falando, Você já viu isso no trabalho? A pessoa às vezes está ali, passando por um tempo de pressão, e eu quero falar para você, homem. Homem cresce na pressão, amém? Homem, pressão para homem é para crescimento. Não é para você poder voltar para trás, não. Não fica essa conversinha de derrotado, não, de falar assim, olha, vou abrir mão, porque não estou aguentando. Mas que não está aguentando, rapaz? Deus te construiu com estrutura de homem, amém, irmãos? Você é homem, homem de Deus. Olha, você precisa chorar aos pés do Senhor e sair para a rua com uma cara de leão, irmão. Chora por Cristo, chora diante de Cristo. Feche seu quarto, vai para o seu quarto, irmão. Feche seu quarto, fala, Senhor, eu não aguento mais essa vida de humilhação. Olha, eu não consigo mais alcançar meus alvos, não estou conseguindo mais sustentar minha própria família, estou dependendo de empréstimo, eu não aguento mais essa vida. Chora diante de Deus, sai para a rua, fala, Senhor, hoje eu vou, em nome de Jesus, conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sai firme, sabe por quê? A sua esposa precisa de um homem mesmo, do lado dela. Se ela não achar segurança em você, em Cristo, acabou. Aí ela vai e toma a frente do carro, filho, e dirige, e pilota o carro. Eu estava compartilhando aqui com um irmão que ontem aqui, esse casal de pastores lá, a irmã pulava na frente toda hora. Aí ela pulava na frente, ela falava assim, não, vamos fazer isso aí, vamos fazer. Eu falei, meu Deus, deixa eu ativar esse moço aqui. Eu falei, você também vai fazer, irmão, em nome de Jesus. Falei com ele, eu tive ativado, pastor. Falei com ele, não foi, Leandro? Falei, irmão, você vai fazer. Não tem jeito não, irmão, sua esposa pregando, você lá sentado, não dá não, irmão, você tem que ser pastor também. Falei com ele. Onde você foi amarrar sua jegue? Agora acabou, meu irmão. Agora você vai ter que avançar nisso aí. Falei para ele. Não falei, Leandro? Falei, sabe por quê? Rapaz, meu Deus, você senta para aconselhar com a pessoa. O homem dá lá um conselho super raso. Fala lá, não, você tem que trabalhar mesmo. A mulher fala assim, o Senhor é contigo, irmão. Deus é com você. E começa a liberar a profecia. Filho, quem que é a pastora? É ela, filho. É a que manda na casa, não vamos fazer tudo aqui. E olha, não é machismo não, mas é sair fora do contexto, porque Deus fez a mulher como uma parte frágil, amém, mulheres? Para ser cuidada, para ser amada. E um homem curado, um homem sarado, um homem assim, com foco, ele vai assim, glorificar muito mais a Deus, vai honrar a sua casa, vai prosperar, vai ser tremendo. Amém? Glória a Deus por isso. Essa manhã é manhã de libertação, mano. Manhã de libertação. Então, a amargura, lá em Hebreus 12:15, fala o seguinte, Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uau! Olha aí esse texto de Hebreus 12:15. Cuide que ninguém se exclua da graça. Então existe uma maneira de você, Daniel, se excluir da graça de Deus, estando amargurado. Se você se tornar uma pessoa amargurada, você se exclui da graça de Deus. E olha, tem como viver uma vida sem graça de Deus, irmãos? Não tem jeito. Não tem jeito de você fluir sem graça de Deus. Senão você vai se tornar um fazedor de coisas.
Eu conheço pastores que fazem coisas, pastores que fazem cultos, que às vezes o irmão está quebrantado lá, eu conheço, infelizmente, o irmão quebrantado lá, chorando, e o outro está lá digitando um texto no celular. Meu Deus, como é que pode isso? A presença de Deus poderosa e a pessoa não consegue sentir a presença? Irmão, se você está assim nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos orar. Não é vergonha, não. Fala, Senhor, eu estou assim, ó. Eu estou insensível, porque a amargura traz insensibilidade. Você fica insensível para as coisas do Espírito. O pastor faz um apelo, você já logo pensa, fala assim, olha, não, gastar tanto dinheiro, não dá não. Irmão, eu vou falar para você, eu ouvi, os pastores até riam de mim, mas realmente, de fato, eu fui ministrado por ele. O Ratinho ministrou na minha vida, rapaz. Meu Deus. Ratinho ministrou na minha vida. Eu estava trocando de canal, o Ratinho foi e falou assim, ele falou algo que me chamou a atenção, parei. Ele falou assim, tem pessoas que não sabem escolher a profissão. Aí eu fiquei assim, mas gente, o que é isso que ele vai falar? Ele falou assim, tem pessoas que deveriam saber escolher essa profissão. Tem pessoas que querem ficar rico e escolhem profissões erradas. Não deveria escolher profissão de político. Porque o servidor público, ele vai servir as pessoas, não é intuito de querer ser rico. E o padre não poderia ser rico. E um pastor nunca poderia querer ser rico. Meu Deus. Uau. Aí eu respeitei, eu falei, Jesus. Porque, de fato, são profissões que são serviços, são chamados, são vocações. Mas tem pessoas que se perdem mediante a vaidade na política, mediante a vaidade no ministério. E, às vezes, perde tudo. Se torna insensível, porque começa a correr atrás daquilo que não está no coração de Deus. Começa a caminhar na doutrina de Balaão, profetizar por dinheiro. Aí, irmão, é um caminho de morte. É um caminho de morte. Essa doutrina de Balaão é uma doutrina perigosa. A pessoa não fala mais para o Senhor como se fosse para com o Senhor. Fala com interesse mesmo de agradar a pessoa. Eu, querido, se você, às vezes, viveu isso, arrependa hoje. Arrependa hoje. Às vezes na sua célula, você preparou uma célula porque uma pessoa estava indo lá. Porque hoje vai vir um convidado tal, eu vou preparar a célula por causa dele. Aí eu vou trazer uma palavra para poder... Para com isso, irmão. Deus não precisa de você, não. Deus, Ele te usa, amém? Ele te usa, Ele me usa, mas Ele não precisa de mim, de você. Às vezes tem gente que fica forçando a mão, dá um glória a Deus. Deus não precisa que você aplaude Ele não, querido. Deus tem os anjos que diariamente, o dia inteiro, falam para Ele assim, ó, santo, 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 santo. Olha, rapaz, eu e você temos oportunidade de glorificar a Deus, amém? Temos oportunidade de louvar o Senhor, de estar aqui nessa manhã com liberdade, de falar assim, Senhor, eu te amo, o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu, eu sou seu filho amado, eu não tinha casa, não tinha pai, o Senhor me escolheu, obrigado Jesus. Mas a arrogância impede a pessoa de fazer isso. O mais difícil é alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. As cidades fortes tinham muros ao seu redor, esses muros eram uma certeza de proteção. Moradores dessa cidade tinham os invasores do lado de fora. Uau! Algo tremendo que acontecia. Como é que era, Patrícia? Para as pessoas, quando chegavam os forasteiros na cidade, fortificadas, eles eram avaliados. Existia uma avaliação. Deve imposto? Vai pagar o imposto antes de entrar para a cidade. Tem doença? É visível? Não entra. Vai ficar do lado de fora, vai se curar primeiro, que não pode contaminar quem está dentro. Uma pessoa ofendida, ela é assim. Ela faz muros em volta dela e avalia quem está falando com ela. Quem que é? É pastor? É obreiro? Não, só falo com o bispo. Só falo com o reverendo. Eu ouvi a pastora Márcia falando que ela ligou para um amigo dela para poder pregar numa conferência dela. E aí ela falou, irmão tal, falou o nome dele. Ele falou, irmão não, eu sou reverendo agora. Jesus. Ela falou, porque ela é mulher de Deus, ela falou assim, reverendo, tal. Paz, irmãos, meu Deus. Olha, a gente precisa cuidar para que a graça de Deus, a gente não viva fora da graça de Deus. Que a gente não seja excluído dessa graça maravilhosa, simples. As coisas de Deus é simples, querido. É simples, é um amém, é um abraço, é um sorriso. É um falar assim, olha, Jesus te abençoe. Olha, você já é abençoado, olha, flua nessa graça. É algo simples, não precisa ser nada robuscado, não. Precisa ser puro e genuíno. Agora, uma coisa precisa ser real, o amor. O amor precisa ser real. Porque o amor lança fora todo medo. Às vezes as pessoas ficam nessas muralhas por causa de medo.
Elas fazem muralhas ao seu redor por causa do medo. E as muralhas vão impedindo a pessoa de fluir algo novo da parte de Deus. Eu e você. Olha, eu vou falar para você. Sabe quem são as pessoas mais abençoadas, às vezes? Nós falamos abençoados porque nós somos crentes, mas mais bem-sucedidas no mundo empresarial é aquela pessoa que é feliz. Sabe o que quer? Vai lá, vai ver no mundo corporativo para você ver, nas grandes empresas, nas grandes multinacionais. É lógico que ele tem que cumprir um padrão de excelência, de terem bons cursos, serem capazes naquilo que eles são chamados, mas eles precisam gostar do que faz, ser feliz com aquilo. Você precisa ser feliz, amém? Você precisa viver isso, mas o diabo às vezes tem roubado isso da igreja por meio da amargura e da ofensa. Quando somos feridos, construímos muralhas para nos proteger nosso coração, passamos a ser seletivos, nos tornamos pessoas reservadas, no extremo, não abrimos para ninguém, só aquelas pessoas que acreditam estar do nosso lado. Às vezes quando você está ferido, você escolhe uma pessoa, só uma pessoa, para ser aquele seu confidente. E olha, observa isso, em nome de Jesus. Deus está te mostrando algumas coisas aqui nessa manhã. Pessoas que têm sido seus confidentes. Pessoas que têm sido aquelas pessoas que você abre só com ela. Mas às vezes ela não quer dizer que ela é uma pessoa maligna, não. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas às vezes essa pessoa não tem sido um instrumento de Deus para poder te tirar dessa muralha. Ela tem sido aquela que tem colocado mais pedra em cima. Por exemplo, quando ela concorda com você. Irmã, mulher de Deus não concorda com tudo que o homem que fala. Mulher de Deus não concorda com tudo que o homem fala, não. Se às vezes você perceber que seu irmão, seu esposo está falando algo que não está alinhado com a palavra de Deus, se levanta em autoridade e fala assim, não concordo com isso em nome de Jesus. Não concordo com isso, mesmo que às vezes você não vai agradá-lo. Desagrade ele e agrade o coração de Deus. Faça isso. Não seja, às vezes, sabe, o seu ouvido não seja latrina das pessoas, às vezes falando coisa errada, de pastores, de líder, de liderança. Irmão, olha, vou falar para você. Eu estava meditando com os irmãos aqui no dia da oração, eu lembrei de Eli. Eli foi um líder terrível para o povo, para aquele tempo lá. Mas Samuel, ele foi para servir ali, e ele foi até o final. Nós não temos líderes malignos. Nós não temos líderes que às vezes você percebe na vida dele algo que realmente assim desonra o Senhor. Mas às vezes você se torna como, às vezes, uma pessoa que rebela, que se posiciona em rebelar, e a amargura entra no seu coração, com algo que não precisava acontecer, que você poderia passar disso. Aí às vezes você tem uma pessoa que você confidência com ela, e ela às vezes, em vez de tirar você dessa vida, não, ela coloca mais pedra em você, fortifica mais o muro, e você fica mais aprisionado, e o resultado disso tudo é uma vida sem fruto. É uma vida sem florescer, sem avançar. Quantos são os ministérios que estão destruídos por causa disso? Você conhece essas igrejas, às vezes, que são pequenininhas? Tem 30 irmãos, 40 irmãos. Às vezes, fruto de divisão. Você conhece? Eu conheço várias. Fruto de divisão, fruto de rebeldia. E Satanás está ganhando campo com isso, querido. Que isso? Aquilo é obra de Deus, pastor. Olha, a obra de Deus debaixo de rebeldia não tem fluir. Não tem fluir. Precisa estar debaixo da graça, amém? Da bênção de Deus. Então, às vezes, na sua casa, a Bíblia fala, irmão, eu estou falando para alguns homens aqui, mulheres, casais, eu estou falando para alguns casais, o reino dividido não prosperará. Não vai avançar. Se na sua casa está dividindo, conserta hoje. Hoje é dia de você consertar com a sua esposa, com o seu esposo. Olha, eu te desonrei nisso. Eu falei de você com fulano, ciclano, eu me arrependo. Se arrepende diante de Deus, ora a Deus. Fala, pastor, mas isso é grave, eu preciso conversar. Então conversa com o seu líder também. E Deus vai te dar graça, mas não continua avançando com esse reino dividido. Não continua. Rapaz, você precisa andar do lado da sua esposa. Não é você na frente e sua esposa atrás, não. Meu Deus. Eu sinto a unção de Deus aqui nessa manhã. Amém? Eu sinto a unção de Deus nesse lugar. Eu sinto que curas vão acontecer nesse lugar, em nome de Jesus. Para a graça de Deus. E você vai começar a viver um tempo novo na sua vida. Os cristãos ofendidos colocam o foco em si próprio, se tornam pessoas seletivas. Contudo, meu irmão, hoje quero te convidar a realmente lançar-se no amor. O cristão ofendido, ele coloca o foco em si próprio. A ofensa faz com que você olhe para si próprio, e isso é um perigo. Não fique fazendo autoanálise de nada. Não avalie você mesmo.
o meu negócio e o seu negócio é o madeiro. O meu negócio e o seu negócio é olhar para a cruz. Não olhe para si próprio, olhe para Cristo. Teletestai, está consumado. Está consumado. Você precisa ter isso no seu coração. Do mais velho na fé que está aqui hoje nesse salão, do mais novo. Você precisa ter isso no seu coração. Está consumado. Jesus já pagou o preço. A coisa mais séria que acontece nos dias de hoje é se acontecer alguma coisa errada, a primeira coisa que eles fazem, Roberta, é: quem tem a culpa? Quem tem a culpa? Quem foi o culpado? Quem foi que fez isso? Quem foi que fez aquilo? É a culpa. É a culpa. A culpa. Lá no meu prédio, o portão estragou na sexta-feira, eu estava saindo para trabalhar, sexta-feira, dia de pagamento. Meu Deus, aleluia. Rapaz, que angústia, Jesus. Só quem é empresário sabe o que eu estou falando. Rapaz, antigamente quando eu era funcionário, eu lutava para o dia 6 chegava. Agora eu oro para Jesus, passa de mim esse cálice. Amanheci no dia 6, eu falei: Jesus, eu preciso arrumar aqui o recurso. E quando eu fui sair no portão, o portão travou, não abria. Aí o síndico foi lá e quebrou o negócio de abrir o portão. Eu falei: miséria, Jesus. E eu precisando sair para poder correr, né? Ir lá, entregar para o cliente, falar: me paga aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso pagar os meninos. E aquela coisa. Aí eu falei: sabe o que eu fiz? Eu entrei para o carro e falei assim: vou descansar aqui em Deus, em nome de Jesus. Não aguento mais não. Não aguento não, vou orar que Deus vai fazer. E fez, glória a Deus. E fez. Olha, eu saí, mas eu poderia ficar ali liberando palavras de maldição, murmurando. Oh, Deus, a gente precisa crescer realmente nessa graça e saber que nós temos um Pai que nos ama, amém? Quanto mais rápido você souber isso, que Deus te ama tanto, que você é tão amado de Deus, que Deus entregou o seu Filho para morrer por você. E detalhe, vou te falar com você algo. Olha, Deus não entregou Jesus. Jesus, ele resolveu se entregar por você. Porque Ele abriu mão da sua trindade. E te escolheu. Não fique preso a pequenas coisas. Não fique preso às coisas terrenas. Não fique preso ao que a pessoa acha de você. E a maioria das ofensas, Elton, vem daqueles que estão mais próximos da gente. Porque, olha, quando uma pessoa de fora te ofende, você deixa para lá. Mas quando a sua esposa, o seu pai, a sua mãe te ofende, aquilo às vezes pode te machucar muito. E você pode entrar por um caminho que às vezes não tem volta mais. Lá em 2 Coríntios 10, 4, fala o seguinte. O 2 Coríntios 10, 4. Abra sua Bíblia para mim. 2 Coríntios 10, 4. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir, fala comigo, destruir fortalezas. Versículo 5, destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para tornar-nos obedientes a Cristo. Uau! Você pode falar glória a Deus? Olha, quando você tem revelação da palavra de Deus, essas fortalezas que eu falei para você, elas vão sendo destruídas na minha vida e na sua. E qual que é a função dessas fortalezas? Impedir o conhecimento de Deus chegar na minha vida e na sua. De a gente ter a mente renovada. Essa insensibilidade, ela vai saindo quando nós tomamos posse dessa palavra, dessas armas espirituais. Essas fortalezas criam padrões de relacionamento que impedem de receber conhecimento que vem de Deus. No início, essa fortaleza era para nos proteger, mas agora é fonte de tormenta. Essas fortalezas, Patrícia, ela no começo te protegia, mas agora te atormenta a sua mente. Porque, olha, eu não sei se é assim com você, mas você já ficou atormentado por algo? Entra à noite, sai à noite, você fica: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Nossa, meu Deus do céu, ai Jesus, nossa, eu não vou conseguir pagar aquele negócio. Eu fiz essa conta, ela não pode saber disso. Para com isso hoje. Tenha sua mente renovada hoje em nome de Jesus. A obra que Deus começou na minha vida e na sua, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Você é homem e mulher de Deus. Se você converteu ontem, ou converteu há 50 anos atrás, você é homem e mulher de Deus. Deus anda com você. Deus te guia seus passos. Ele te conduz. Ele aplana os seus caminhos. Ele transforma, às vezes, uma água ruim em água boa. Meu Deus. Olha, Ele conserta. Ele te essa salvação que o autor falou, de Hebreus, não é uma salvação da condenação, porque essa salvação nós já tivemos
resolução nisso, que foi Cristo. Essa salvação é do dia mau. Essa salvação é naquele dia que você acha que às vezes não vai dar conta. E Deus vai lá e te salva. Alex, como fazer para sair dessa aflição? Como fazer que eu entro nesses caminhos de angústia, esses caminhos de prisão, e às vezes não consigo sair deles? Como que eu faço para sair? Tenha fé e creia no amor. Você precisa crer no amor de Deus. Sabe por quê? O medo anula a fé. Quando você, sabe, o que às vezes pode nos dar medo, Elton? Reputação, aquilo que as pessoas pensam de você, sabe? Aquela imagem que você passa que às vezes você sempre, né, de fortão, de machão, mas às vezes você vê que você precisa do Senhor mesmo. Esse medo das pessoas conhecer você de verdade impede realmente da graça de Deus fluir. O que eu e você precisamos fazer então com relação à ofensa? Se formos ofendidos por alguém, você precisa tomar uma decisão hoje, em nome de Jesus. Perdoar. Perdoa. A falta do perdão é algo terrível. Sabe o que a falta do perdão é? Eu aprendi isso, eu estava no encontro, aí Deus falou comigo, eu estava vendo ali, aí o irmão falou algo lá na ministração de perdão, e Deus falou comigo. Sabe o que a prisão é? A prisão é o seguinte, pastor Ederson. Você coloca a pessoa, a falta do perdão, você coloca a pessoa na cela e prende ela, né? Tranca do lado de fora e fica com a chave do lado de fora, olhando para a cela. Essa é a falta do perdão. Ele está preso, não está? E você? Também, filhão. Só que você está com a chave do lado de fora. A pessoa está presa lá no negócio, você está lá dentro, você não perdoou ela não. E você? Segurando a chave do lado de fora. Preso também, não avança, não cresce. Libera perdão hoje. Olha, se você foi ofendido, Alex, você não sabe o que foi. Eu fui molestado, fui estrupada, eu fui isso, eu fui aquilo. Olha, todos os seus argumentos, eles só depõem contra você. Porque quando você não libera perdão, você fala que você é melhor que Cristo. Quando você não libera perdão para uma pessoa, eu não sei qual é, mas quando você não libera perdão para uma pessoa, você fala que, olha, eu sou melhor que Jesus. Porque Ele nos perdoou. Sabe quem que colocou Jesus na cruz? Você esqueceu quem foi. Se você se lembrasse, você tinha um coração mais rápido para perdoar. Você lembrava, você ia falar assim, eu preciso perdoar sim. Porque foi eu que escravei Jesus na cruz. Foi eu que ofendi. Foi o meu pecado que trouxe condenação sobre Cristo. E eu tenho liberdade hoje por causa do perdão dele. Então eu preciso perdoar o meu próximo. Jesus ensinou isso quando ele falou assim, né, quando Pedro chegou perto dele e falou assim, olha, Senhor, eu faço tudo, perdoo 7 vezes ao dia. Achou que estava tirando um 10, né? Jesus falou que você precisa perdoar 7 vezes 7 ao dia. E aquilo para um judeu, mano, meu Deus, é algo assim, muito forte. E aí, realmente, Jesus confrontou uma mentalidade limitada a uma situação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou terminando. Mateus 18, 23, 35, é a parábola que fala do servo que recebeu o perdão do seu Senhor. E aí, no final, lá no versículo 35, 34, versículo 34, projeta para mim o versículo 34. Eu quero falar sobre isso e falar sobre o amor. Versículo 34 de Mateus 18 fala o seguinte: indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que passasse tudo o que lhe devia, pagasse tudo o que lhe devia. Então, qual que é o contexto dessa parábola aqui? Um servo devia uma determinada quantidade ao seu senhor. Era impagável. Você imagina você hoje dever 10 milhões de dólares. Quem pode aqui dever 10 milhões de dólares? Levanta sua mão. Meu Deus, então tá todo mundo igual eu mesmo. Impagável, impagável. O senhor dele perdoou ele, Alisson. Perdoou ele a dívida. Só que o miserável chegou perto do servo dele e falou para o servo dele, falou assim, você me deve 100 reais. Botou a mão no pescoço dele e falou assim, me paga agora. E aí, as pessoas que estavam vendo aquilo, viram o que ele estava fazendo com o seu servo, e foram lá e contou para o senhor dele, falou assim, Senhor, o senhor perdoou ele lá 10 milhões de dólares, mas agora ele foi lá e pegou no pescoço do outro lá, e queria matar ele, porque ele não pagou a conta de luz, e cortou, porque às vezes ele fez um compromisso de chegar em casa em determinado horário e não chegou, porque às vezes ele foi lá e
e marcou com você um compromisso, né, o seu líder de célula que ia fazer isso você não fez, você foi lá e pegou o pescoço dele e queria matá-lo. Não servia mais para você. Não servia mais para você. Não servia mais para mim. Meu Deus, nós precisamos rever o nosso conceito de perdão, querido. Você precisa rever o seu conceito de perdão, porque a falta do perdão, ela faz com que você fique aprisionado na vida da pessoa. Essa pessoa que não entendeu, ele foi perdoado muitíssimo. Sabe, essa parábola aqui, irmão, teologicamente foi a única parábola que Jesus explicou. Todas as outras parábolas, Jesus deixou as pessoas perguntarem. Essa aqui, ele explicou. Por que será isso? Porque ele sabia da dificuldade do ser humano de perdoar. Ele sabia da dificuldade do ser humano de, às vezes, olhar para o outro e falar assim, olha, eu vou agir de misericórdia com ele também. Isso aqui eu preciso ensinar para eles. Porque eles vão tropeçar nisso aqui. E muitas vezes tropeçam. Deixam de, às vezes, servir a Deus com excelência. Deixam de honrar o Senhor, sabe, na sua célula. Deixam de ter um encargo com a obra de Deus. Olha, ontem eu fiquei realmente assim maravilhado com a equipe do pastor Juliano. Glória a Deus pela vida dos irmãos, dos jovens, né, dos seminários, do encargo. Vocês foram, quem veio aqui ontem à noite? Olha, com toda simplicidade. Não, teve arraiais muito maiores aqui, que tiveram muito mais pessoas aqui, né, pastor Taíde? Mas ontem foi uma bênção, porque foi feito com amor, com carinho, com zelo. Deus honrou esses irmãos, e Deus honra mesmo, irmão. Deus honra mesmo. Quando há um coração simples, um coração disposto a servir. Às vezes Deus está querendo te abençoar com algo que você está procurando atrás, mas você parou você saiu do rio, e quis caminhar com suas próprias pernas. O rio estava te levando, e você saiu do rio e começou a correr do lado da margem. Querido, pula para o rio de novo, porque lá no rio é o seu lugar. Não é no Rio de Janeiro não, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, amém, que seja lá no rio. Mas o rio é seu lugar, o rio da bênção de Deus, o rio dessa graça. Irmãos, quantos aqui já tiveram clareza que estava mergulhado na graça de Deus? Levante sua mão em algo que você estava fazendo. Fazer algo debaixo dessa graça é poder de Deus demais, irmão. Você não faz força não, pastor. A irmã estava aqui, a pastora, ela ficava olhando para minha cara assim, falou assim, mas isso tudo aqui é líder de célula que fez? Os olhinhos até brilhavam. Falei, foi os líderes de célula que fez. E detalhe, ainda estão pagando para comer. Jesus falou assim, meu Deus, esse aí é... Não, eles receberam fichinha. Não, fichinha nenhuma. Tem que pegar lá no caixa e tem que trocar a nota lá. Ela falou assim, mas sabe o que é isso, irmão? Isso é encargo com a obra de Deus. Isso é gente que tem encargo com a obra de Deus. Que não está olhando a igreja como um lugar para poder receber algo. Não, ela quer participar, quer se envolver com a obra de Deus. É crente vencedor que faz isso. É eu e você, amém? Você é vencedor. Você é vencedor. Deram uma tarefa para você de fazer um arraial e você foi lá e fez com excelência. Glória a Deus por isso. É de Deus. É assim que vai ser na sua vida, lá no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você como solução de problemas. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu preciso ligar para o Luciano, porque o Luciano é quem resolve. Não quero saber quanto é que ele cobra. Ele resolve. Ele resolve. O quanto ele falar que eu vou pagar, porque ele resolve meu problema. Isso é graça de Deus, querido. Você não precisa fazer força, ficar brigando, lutando para poder vender, para poder fazer, para poder acontecer. Não, a graça de Deus te alcançou. As pessoas vêm atrás de você, falam assim, não, é com o Roberto. Não, isso aqui é o Roberto que vai resolver. Por quê? Não, porque é a graça, é o favor de Deus. Nós não podemos, por causa da amargura ou da falta de perdão, Metzen, distanciar dessa graça. Deixar essa graça de lado. Não arrepende hoje. Hoje é manhã de arrependimento. O amor, deixa eu falar um pouco sobre o amor, estou terminando. O amor, eu quero falar sobre esses três antídotos, né, para essa ofensa. O amor, está lá em 1 Pedro 4, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros. Lá em Gálatas 2:10, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau! Olha, quantos aqui nasceram de novo, foram salvos, entregou sua vida para Jesus? Levanta sua mão. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez essa oração, hoje nós vamos fazer com você.
Fala, Alex, eu não tenho clareza se eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero fazer 2 orações nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo para a salvação. Se você está aqui no nosso bem nos visitando, não é um cristão, sabe, você não tem certeza que foi salvo. Olha, eu não tenho certeza que fui salvo. E eu quero fazer oração entregando minha vida para Jesus. A partir de hoje, a sua vida vai tomar um novo rumo. Todas essas ofensas vão ser canceladas. E um novo tempo vai começar na sua vida. Deus vai começar a escrever sua história agora. Então sua história vai começar a ser escrita agora. Em nome de Jesus. E você vai passar a viver esse terceiro padrão que eu quero colocar para você. De viver longe da ofensa. Que é confiar em Deus. Em 1 Timóteo 4,10. Fala o seguinte. Se trabalharmos e lutarmos, porque temos colocado nossa esperança em Deus, vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Jesus, ele foi a resposta para a salvação de todos os homens, mas especialmente, Carlos, daqueles que creem. Quantos creem no Senhor Jesus? Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Não perca seu foco. Deus ainda tem uma obra para fazer aqui em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor com um cântico aqui. Feche seus olhos, fala com Deus, Senhor, onde que a ofensa entrou no meu coração? Foi na minha casa, com meu pai, com a minha mãe. Foi no meu ministério, Senhor, com o meu pastor, a minha pastora, que não reconheceu às vezes. Eu queria às vezes reconhecimento de algo que eu fiz. Eu fui, diga meu servo vai que ele vai, diga meu servo vem que ele vem. Mas eu não me sinto, eu me sinto que eu fui usado, eu fui usada. Oh, Espírito de Deus, o Senhor nessa manhã quer trazer cura sobre você. Feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor. Às vezes você já liderou muitas células, já multiplicou muitas células, mas até hoje ninguém falou assim, olha, você vai ser um discipulador. Você talvez é de segundo casamento, é de terceiro casamento, fala assim, olha, eu quero tanto servir o Senhor nesse lugar, mas talvez eu não possa ser um pastor. Oh, Espírito Santo, essa manhã o Senhor quer trazer cura sobre a sua vida, e você vai florescer mais e mais. Feche seus olhos, seja ministrado por esse cântico. Guarda, mesmo quando penso que é chegada ao fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Oh, Espírito de Deus, o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Nós podemos sentir a tua presença, Senhor, mas por muito pouco, Senhor, nós nos distanciamos dessa graça. Nos distanciamos, Senhor, daquelas coisas que nos traziam vida, que era o Senhor. Oh, Jesus, aonde caímos, Senhor? Espero, aprendi a confiar em meu coração, Senhor, somente a Ti, o Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegada ao fim. E eu só preciso adorar
em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Oh, Jesus. Se você está aqui no nosso meio, em nome de Jesus, nunca entregou sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse sua mão. Glória a Deus. Você não entregou sua vida para Jesus ainda, você não foi salvo. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Sei que tem pessoas aqui para serem salvas hoje aqui, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, levanta sua mão, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus tem falado claramente que tem uma pessoa, que um homem, que ele precisa hoje renovar sua aliança com o Senhor. Ele não tem certeza, não tem clareza, tem vivido tempos, às vezes de vazio, tempos às vezes de tristeza, tem vivido miséria, e Deus tem algo para você novo. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Ou se você está aqui no nosso meio também, eu tenho uma palavra também para a igreja, em nome de Jesus. Olha para mim, você que é igreja, você vai procurar cada um dos irmãos que sentou com você nesse banco de um lado, que não estão mais aqui. Às vezes pessoas que você pregou para ela e ela hoje está longe do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, que essa semana você vá atrás dele. Você fala assim: olha, o que te ofendeu? O que te ofendeu que você não está mais na igreja, congregando ao Senhor? Volta hoje, porque Jesus está voltando, querido. E vai ser muito triste ver pessoas que poderiam realmente desfrutar de algo eterno, sabe, perecer por algo tão pequeno, por causa de uma palavra, de um achismo. Vai atrás dele, vai atrás dela, visita ela, seja um ministro da nova aliança, leve vida, seja um rio, sabe, de águas vivas na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E se você está aqui sem vergonha, sem pudor algum, diante do Senhor, você foi ofendido por algo, seja algo particular ou algo ministerial, não quero saber o que é. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Olha, me senti ofendido, não precisa me falar o que é. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não fique com vergonha. Às vezes você está perdendo uma oportunidade poderosa em Deus de crescer. É um tempo agora, 12:10. É mais 10 minutos que você vai perder do seu almoço, mas é algo que pode mudar a sua vida completamente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Se você é essa pessoa que se sente ofendida, você se sentiu, você sabe que você foi injustiçada em algo, em um acordo. Eu sei que tem homens aqui também. Talvez você está aí como Durão, sentado aí na sua cadeira, em pé, olhando para mim, mas Deus falou com você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. E essa ofensa vai dar lugar agora a um amor sobrenatural. Sabe? Cristo vai te restituir. Cristo vai te restaurar. Cristo vai te colocar no seu lugar de honra. Oh, Espírito Santo. Ana, ela foi ofendida pelo seu líder. Ana queria ter filhos. Ana queria ter filhos, querido. E ela chegou lá no prédio da igreja dela, chorando, desesperada. E o seu próprio líder falou: olha, você está embriagada, mulher. Por que você veio para esse lugar? Talvez você hoje está assim. O Senhor vai te restaurar em nome de Jesus. Quem pediu os pastores aqui para orar, as pastoras e irmãs, vamos orar pelas irmãs. Ore pelos irmãos e põe as mãos sobre ele. Ora, declarando um tempo de o fim da ofensa e o início de algo novo da parte de Deus. Vamos orar. Ministro Louvor, você que está aí, estenda suas mãos aqui para frente. Estenda suas mãos. Ministra, servo. Oh,
Vamos orar, ora com essas irmãs. Isso, Olhos já não isso, viam isso. Chega lá, manhã de cura, manhã de restauração, manhã de renovo, manhã de transformação. Aprendi a confiar. Sai do seu lugar. Em meu Você que é ministro. coração, Senhor. O Deus que cumpre sua palavra.